Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E lá vamos nós para mais um vlog. Perdi totalmente o início desse vídeo, né? Então vou começar tudo de novo aqui, porém já vou trazer as peças prontas, tá? Tinha feito um vídeo aí todo bonitinho, mostrando a quantidade de fio cru que tinha neste cone. Agora só tem o cone vazio, sim. Consegui esvaziar o cone do fio cru da Euro Roma, tá bom? Ainda tenho um montão desse roxo aqui, tá me rendendo um montão. Dá para produzir ainda outras peças, mas utilizei esse roxo nessa produção que eu vou compartilhar hoje com vocês, tá bom? Utilizei também o jade, ainda tem um pouco aqui, agora apareceu um gatinho, sim, o Gold resolveu dar oi para vocês. E utilizei outras cores também de sobrinhas que eu tinha espalhadas por aqui, espalhadas não, né? Guardadas no sacolão de sobrinhas, tá? Não vou mostrar aqui as sobras, vou mostrar pra vocês só na peça pronta mesmo, porque como eu disse pra vocês, perdi totalmente o início do vídeo, onde eu tinha mostrado em detalhes todas as cores que eu ia utilizar, como que eu ia fazer, o tamanho das bolinhas e tudo mais. E agora já não tenho mais as bolinhas, já finalizei totalmente com o cone de cru, tive que correr atrás de outras sobrinhas do fio cru para poder acrescentar nessa produção. Utilizei a bolinha de barroco, tá? Aquele barroco natural, que me sobrou um finalzinho, minha vizinha foi me deu o finalzinho para eu poder estar utilizando, né, para fazer alguma coisa. Enfim, acabei utilizando nessas peças, então tem uma mescla de um pouco de tudo. Tem Euro Roma, tem o barbante aqui da Barbanfio, tem um pedacinho do barroco nessa produção, envolvida também nessa produção, e enfim, vou compartilhar mais essa dupla inspiração com vocês, espero que vocês gostem e bora lá, né, gente? Bora lá, deixa eu parar com blá 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 e vou mostrar aqui pra vocês mais essa dupla lindeza. Iniciando aqui pelo detalhe da telinha interna da capa do vaso, tá? Então, continuo fazendo aqui a redinha no formato de colmeia, no formato aqui bicolor, né? Trabalhando com as cores que foram utilizadas na peça. Já para mostrar para vocês que utilizei o roxo e utilizei o jade e não me arrependi porque ficou muito, muito linda, tá? Vou estender aqui a tampinha do vaso para vocês verem que coisa mais linda, tá? Tá um pouquinho repuxado ali, talvez, porque tá amarradinho ali, tá com o lacinho na parte de trás, mas olha que coisa mais linda, gente. Fiquei em dúvida no início, falei, meu Deus, será que vai combinar, será que não vai combinar? Utilizei também um pouquinho de fio mesclado, que tava perdido também, no sacolão das sobrinhas, tá? De desmanches anteriores, estava guardadinho ali. Então, utilizei, tá? E aqui no meio vocês conseguem perceber que são dois fios diferentes, tá? É barroco, normal, e tem o barroco premium aqui numa outra metadezinha. Mas não tem problema, a intenção era utilizar todos os fios e tá verdinho, tá mesclado ali no meio, tem a florzinha e tá tudo certo. Ficou lindão no final, tá? Utilizei o mesmo modelinho que eu venho fazendo aqui, tá? Aquela basezinha neutra, super simples, com os 6 likezinhos, os dois squarezinhos na tampa do vaso e os 3 no tapetinho, tá? Nos tapetinhos, porque é uma duplinha de tapetes. E o bico, lá ela costuma trazer com 5 pontinhos altos aqui na base, fiz exatamente como ela faz lá, os 5 pontos altos, as 3 correntinhas aqui, na parte redondinha pulando 1, na parte reta pulando 2, e trabalhei exatamente igual e ficou lindo, 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 tá? Como eu digo pra vocês aí nos vídeos, tá bom? A ideia aqui é compartilhar a inspiração de cores. Se vocês gostarem muito do modelo, façam igualzinho, tá? Não tem problema. Mas não se prendam ao modelo que eu tô mostrando aqui, tá? Cada uma tem ali um modelo que vende com mais facilidade, que é fazer e vender, que não precisa mais nem acompanhar a videoaula, mas se quiser acompanhar alguma videoaula lindona, bora aproveitar, porque tem uma mais linda que a outra aí no YouTube e a gente tem que aproveitar dessas lindezas, né? Então, trouxe aqui a tampinha do vaso, tá? Nessa combinação. Vou mostrar aqui a duplinha de tapetes pra vocês, tá? Chegou aqui nos 70 centímetros, basicamente, tá? E tem a duplinha, mais o tapetinho tampa do vaso ali, tá? Então,
2 tapetinhos, mais a tampa do vaso, com essa combinação super linda, tá? Como eu disse pra vocês, fiquei em dúvida no início, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E ficou super linda, tá, gente? O roxo e esse jade super combinaram e rendeu essa lindeza. Se eu tivesse mais do jade e mais do cru, com certeza eu teria feito uma duplinha inversa. Colocado o roxinho no meio, no lugar do jade, feito o jade aqui nos detalhes, né? E finalizado com o bico em jade. Ficaria perfeito. Ficaria aquela dupla assim para você vender o jogo de banheiro casado, né? Você anuncia um e vende os dois porque a pessoa vai se encantar, vai ficar na dúvida de qual é mais lindo e vai levar os dois. Porque essa combinação ficou realmente muito, muito linda, tá? O jade e o roxo super combinam. Então, quem tinha essa dúvida aí, não tem mais dúvida, tá, gente? Super, super combina. Fica muito, muito lindo. E aquela, se vocês tiverem outros tons, brinca com os tons que vocês têm aí, tá? Fazendo roxo, fazendo preto, fazendo vermelho, no amarelo. Enfim, o importante é vocês brincarem ao máximo com as cores que vocês têm aí, sem medo, tá, gente? Bora lá brincar com os fios, porque o importante é produzir. E eu me surpreendi com essa combinação, tá? Tô fazendo os squarezinhos bem básicos, tá? Como eu já venho trazendo aí nas outras produções. Quem gostar com flores, tiver um modelo certinho de flor para colocar, vai ficar um escândalo de lindo. Quem não quiser com flor também já trouxe modelos anteriormente que não tinha o squarezinho no meio, a partezinha lisa, e fica super lindo também, tá? E, mais uma vez, modelo que vocês quiserem, o modelo que vocês já estão acostumados a fazer, tá bom? Isso aqui é só uma inspiração da combinação de cores. Então, vou parar aqui já com a enrolação e vou mostrar a segunda combinação que ficou assim, um escândalo de linda. Ficou divertida, ficou fofa, ficou chamativa, enfim. Já vou mostrar pra vocês como ficou incrível. Mais uma combinação super linda e vou começar novamente pela redinha interna da tampa do vaso, tá? Aqui dá pra vocês perceberem um pouco melhor esse formato de colmeia, ficou super, super lindo, tá, gente? Apaixonada em fazer esse modelinho aqui da redinha do vaso, fica super fácil, super rápido, econômica e fica linda. E pela primeira vez fiz com esse formato de 3 cores, né? Consegui trabalhar ali as cores que estão envolvidas na peça. Só não consegui colocar todas, mas trabalhei com as cores envolvidas na peça. E fiquei apaixonada, gente. Achei muito, muito fofa. Gostei, tá bom? Deixa aí nos comentários de qual vocês gostaram mais, tá? Roxo ou amarelo? Deixem aí nos comentários. Mas eu amei esse detalhe e essa combinação ficou super, super fofa, tá? Como eu disse, essas cores todas estão envolvidas aqui na produção, na confecção da peça, então achei justo colocar aqui. Mais uma dica, né? Tô trabalhando com as sobras, por que que eu tive que fazer isso, gente? Acabou o amarelo, tá? Então eu tive que quebrar um pouquinho a cabeça e correr atrás de mais bolinhas ali perdidas na sacola para conseguir finalizar essa lindeza, tá? Porque eu só tinha conseguido fazer um dos tapetes. Aí vai lá, caça a peça que tá parada, desmancha para utilizar o fio da mesma cor. E aí no fim das contas não tinha fio suficiente e tive que fazer essa brincadeira. E no fim das contas eu gostei, me surpreendi muito com o resultado. Tô aqui encantada, babando em mais essa produção, tá? Coloquei aqui as perolinhas, tá? O anterior também já tava com as pérolas, só que as pérolas são um pouquinho menores, tá? Como aquela peça foi toda trabalhada no fio 6, eu utilizei uma pérola menor. Essa aqui tem fio 8 envolvido. Ela ficou um pouquinho maior, ficou um pouquinho mais pesada, e essa pérola é um pouquinho maior, tá? Mas é a única diferença entre elas. A ideia é trabalhar com os fios, então trouxe aqui a inspiração, tá? Mesmo bico, mesmo modelo, só que em tonalidades totalmente diferentes, tá? Já vou abrir aqui pra vocês, tá bom? As medidas padrão, tá, gente? É 59 por 50 por 48, enfim, não cheguei a medir, mas acabei de finalizar, tá, esse joguinho, e já vim compartilhar com vocês. E como eu disse aí no início, tá, perdi o início do vlog, né, eu tinha mostrado as duas basezinhas prontas, as bases dos dois jogos prontas, né, tanto com
com as florezinhas no vermelho mesclado, com os verdinhos mesclados. Estava ali explicando que não tinha tanto do mesclado, e tive que fazer aquela brincadeira, juntar um pouco do fio barroco com o barroco premium, né? Mas enfim, tô aqui trazendo em detalhes da mesma forma, tá? Esse amarelo precisou ter o acréscimo aqui do fio barroco natural, tá? Então, tem o Euro Roma aqui no meio. E essa listrinha aqui é toda no barroco natural, tá, gente? Aquela bolinha que me sobrou daquela produção linda, linda, rendeu essa volta todinha aqui e um pedacinho do segundo tapete do par do vaso ali, tá? Dos dois tapetes que fazem o conjunto ali do jogo de banheiro, tá bom? Mas ficou linda, ficou perfeita e apaixonada nessa combinação, gente. O vermelho, a intenção era passar só o rosinha e fazer duas fileirinhas com o vermelho. Porém, eu só tinha uma bolinha muito, muito minúscula, então só consegui passar uma voltinha em cada uma das peças. Então, bora lá. Já comecei por aí a brincadeira, né? Só tenho essa bolinha, não vai dar para fazer muita coisa. Passei uma voltinha em cada uma das bases que eu já tinha pronta, tá? Tanto a basezinha da tampa do vaso, quanto a basezinha dos tapetes. Tinha esse rosa lindão, então não dava para fazer essa fileirinha do vermelho no meio, porque daí eu poderia finalizar com um bico rosa. Porém, a quantidade de rosa que eu tenho é muito, muito pequenininha. Não daria para finalizar com o bico na cor de rosa. Então, o que eu fiz? Bora lá acrescentar uma carreirinha em cada uma das três bases. E assim foi feito. Daí, eu cheguei no amarelo. Fiz aqui essa última volta no amarelo. E aí sim, eu parti para volta no tom cru, tá? Fiz isso nas três bases. E depois eu fui ali para a saga do preciso do fio amarelo para concluir. Só consegui concluir um tapete das três peças que eu precisava. Então, bora lá correr pro desmanche, acha uma peça aqui, acha uma peça ali, a cor tem que combinar, tem que dar certinho, porque senão não vai dar. Aí ficou parado ali uns 2, 3 dias até eu ficar nessa loucura de procura peça, não procura peça, fui aproveitar a vida também porque eu mereço. E aí depois eu voltei para produção. Voltando para produção, achei ali os tons que combinavam certinho, tá? Esse amarelo é exatamente o amarelo, igualzinho para todas as peças. E fui trabalhando. Terminei os dois tapetes e agora, há pouquinho, eu concluí aqui a tampa do vaso, tá? Falta cortar um pedacinho ali de fio, mas é só isso que falta para arrematar. E já vou mostrar aqui a duplinha de tapetes para vocês, que ficou linda, linda, linda. Super pesado, né? Porque é com fio 8, fica lindo. Eu amo trabalhar com fio 8, tá, gente? Gosto também de fazer essa misturinha de fio 6 e fio 8. Gosto, tá? Trabalho com a mesma agulha para não dar diferença, tá bom? Porque se a gente começa com a agulha 3,5 para o fio 6, e aí chegou na parte do fio 4, eu vou colocar a agulha 4, vai dar ruim no final, tá? A peça não vai lacrar, vai ficar embabadando, vai ficar estranha. Começou com a agulha 13,5, vai do início ao fim da peça com a mesma agulha, porque senão dá errado, tá? Eu já tenho o hábito de trabalhar o fio 8 com agulha 3,5, porque eu gosto e já me acostumei a trabalhar a minha tensão de pontos, tá? Estranho, sim, trabalhar com o fio 6, estranho, porque ele é um fio menos encorpado, se você for comparar com o fio 8. Mas consigo trabalhar de boa com os dois fios, tá? E aqui nessa transição, a base em cru é no fio 6 e o fio rosa e o fio amarelo são na textura do fio 8, tá? O vermelho também é fio 6, tá bom? E é isso, gente, olha só. Que coisa mais linda. O detalhe da diferença, tá? Nas produções, caso vocês queiram aí dar um pouquinho mais de tamanho para peça, trazer um pouquinho mais de, de luxo para as produções, tá? Esse bico fica incrível. Tem outros bicos aí muito, muito lindos, muito, muito ricos, tá? Mas eu gosto de fazer esse bico, porque já me acostumei com ele. Não é dos mais econômicos, não, não é dos mais econômicos. Gasta bastante fio, mas, gente, fica a coisa mais linda do mundo. Então, a gente tem que ponderar, né? Posso economizar? Posso economizar, mas eu gosto
de trazer um pouquinho de luxo a mais para as minhas peças. Então, eu sempre estou trabalhando bicos que vão gastar um pouquinho mais, porque é um gosto pessoal meu, é uma identidade visual minha para as minhas produções, tá? Mas cada artesão coloca ali a sua identidade e não tem nada de errado trabalhar bicos econômicos, tá? Tem público para todo mundo e não tem certo ou errado no crochê, tem o que funciona para você, tá bom? Eu gosto de bicos que não sejam econômicos, gosto de bicos que não sejam econômicos. Faço bicos mais econômicos? Faço sim, tá? Não abri mão totalmente deles. Mas eu gosto, né, do efeito que esse bico traz para as minhas produções e tô encantada e tô aqui fazendo e trazendo as inspirações para vocês, tá? E mais uma vez reforçando, inspirem-se na combinação de cores, não se prendam exatamente aos modelos que eu tô trazendo, tá bom? Aqui é só uma inspiração que eu tô compartilhando com vocês, porque sim, o gostoso é a gente dividir as inspirações, né? A gente compartilhar inspirações com as amigas e com os amigos, porque sim, a gente ama crochê, a gente ama um colorido diferente, e é isso que eu trouxe aqui, tá bom? Trouxe mais esse colorido aqui, tá tudo bagunçado agora, tá tudo bagunçado, mas só para vocês terem uma noção aí da brincadeira boa que aconteceu por aqui, tá? O roxo e o amarelo super conversam, esse jade com o amarelo também super conversa, o vermelho e o rosa super combinam, então arrisquem-se aí nas produções de vocês, brinquem com esses tons caso vocês tenham, né? Se tiver a possibilidade de comprar e gostar, tiver clientes que gostem, bora lá, se joga, arrisca, bora produzir lindeza, bora compartilhar lindeza, porque sim, eu amo ver as produções que vocês estão trazendo, tá? Esse modelo aqui, essa combinação aqui, foi mais uma inspiração que eu vi lá no canal da Dani Santos, tá? Não pelas cores especificamente, mas pela brincadeira dos tons, tá? Esse aqui foi bem inspirado numa inspiração que ela trouxe lá da base cinza, em tons de amarelo, que ficou a coisa mais linda do mundo. E eu vou fazer sim, qualquer dia desses, vou me arriscar ali a comprar a base cinza para fazer nessa brincadeira de amarelos, ou de azuis, ou de verdes, enfim. Vou me arriscar ainda, mas não tinha o tom que ela trabalhou lá. Trabalhei com o que eu tinha, achei lindo, achei incrível, tô super apaixonada. E esse aqui foi assim que eu bati o olho nesse jade. Do ladinho do roxo eu falei, esses dois conversam, esses dois combinam. Bora colocar eles pra jogo e não me arrependi, tá, gente? Apaixonada nessa produção. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que teve muita conversa, mas teve muita inspiração de cor aqui para vocês, teve dicas também, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio, cheio de muito, muito crochê, e até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!